Então, fechamos os nossos olhos e Jesus, sempre Jesus à nossa frente. Agradecemos a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos novamente reunidos, todos nós. E hoje pedimos também, Jesus, permissão para que estejamos também com o Dr. Bezerra de Menezes, maravilhoso, trabalhador fantástico. E aí, que as nossas preces possam chegar no coração daqueles que estão sofrendo, aqueles que passam por necessidade, por dores. Nós temos aí a nossa irmã que logo no início já pediu, né? Que as nossas vibrações chegam até o coração de todos eles e que chegue no coração de todos aqueles que estão sendo atendidos pelas equipes maravilhosas de Bezerra de Menezes. Então agradecemos, Jesus, por nos orientar, nos mostrar o caminho certo, a prática do bem, e sempre nos espelhando também naqueles que nos antecederam e que fizeram um trabalho maravilhoso com o nosso querido Bezerra de Menezes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que estão chegando ainda. Hoje nós vamos falar de Bezerra, do grande Bezerra, né? Bezerra de Menezes. E por quê? Vamos falar ao longo do caminho. É aniversário dele, né? Hoje Bezerra estaria comemorando 194 anos, né? Então, esse trabalho nosso, nós dedicamos ao nosso querido Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes. Então, vamos lá, vamos seguindo. No início dos anos 1800, acontece uma reunião na espiritualidade. Estava presente Ismael, o anjo Ismael. Ele é o guia espiritual do Brasil, né? Todinho. E ali estava no meio de vários discípulos, e um desses discípulos viria a ser, quando encarnasse, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E aí nós vamos ver o anjo Ismael orientando futuro, né? Bezerra de Menezes para a sua vinda aqui na Terra. E assim foram as palavras de Ismael. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. É o Brasil, país do Cruzeiro. Dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Brasil. Continuava Ismael. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí, dia 29 de agosto de 1831, ou seja, exatos 194 anos atrás, nasce Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no Ceará, na freguesia do Riacho de Sangue. Seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, era um militar e um fazendeiro. A mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Religião da família,
era a católica, que era muito comum, né? Naquela época e ainda continua. Né? Temos muitos irmãos católicos. Eram em 3 filhos e a condição financeira da família era muito boa. Contudo, Antônio Bezerra de Menezes, o pai, era uma pessoa extremamente generosa e auxiliava todo mundo, emprestava, e os recursos, ele não media esforços, e os recursos foram indo e nunca voltando. Então, eles se viram em condições financeiras bem ruins, bem ruins. Na vida escolar, nós vamos contar a vida de Bezerra, né? Uns pontos principais, vamos dizer. Na vida escolar, ele foi um aluno exemplar, dedicado. E em 1851, quando ele tinha 19 anos, ia fazer 20, ele decide fazer o curso de medicina. Só que a faculdade era no Rio de Janeiro, que era a capital da província. E tinham dificuldades financeiras, né? Não tinham mais recursos. Para ir ao Rio, a família, os amigos se cotizaram, aquela famosa vaquinha, né, que nós conhecemos, para que ele pudesse se deslocar da sua cidade até o Rio de Janeiro. E ali ele ia se manter fazendo os seus estudos através de aulas particulares. Estudaria e daria aulas particulares também àqueles que precisavam de reforço. E aí, quando ele está no Rio de Janeiro, já dando início ao seu curso de medicina, nós vamos ver um momento em que ele passou um pequeno problema, né? Um pequeno desespero. Ele tinha taxas escolares para pagar, tinha o aluguel do quarto que ele ocupava, ele não ficou em nenhuma república, porque ele era uma pessoa muito esforçada, reservada, e república nem sempre ele iria encontrar a paz, né? Então ele ficou num quartinho para poder ter mais tempo para o estudo, mas faltava o dinheiro e dava aulas. E aí ele caiu do céu, depois nós vamos explicar mais para frente, caiu do céu um aluno que queria ter aulas de matemática. E Bezerra, aula de matemática? Bezerra não gostava de matemática. Eu também, na minha época de escola, meu caderno nem escrevia matemática na capa. Eu escrevia mortemática. Para mim era morte, não gostava. E pelo jeito Bezerra também não, né? Mas o aluno foi lá, olha, eu quero aulas de matemática. E no meio daquele sufoco pelo qual Bezerra passava, agradeceu aos céus, tudo bem. E o aluno disse que voltaria na semana seguinte. E aí ele faz uma perguntinha para Bezerra, que eu arrisco o palpite de vocês se ele disse sim ou não, né? No meio daquele sufoco. O aluno disse, só um detalhe, Bezerra, eu posso pagar as aulas antecipadamente? Porque se o dinheiro fica na minha mão, ele voa. Bezerra disse sim ou não? Não, tudo bem, agradeço, né? E aí, como o aluno voltaria na semana seguinte, Bezerra aproveitava o tempo vago e ia até a biblioteca para estudar matemática e poder dar as aulas, né? Só que passou uma semana e o aluno nunca mais apareceu. Depois, mais para frente, nós vamos contar um episódio onde é mencionado esse caso, né, do aluno de matemática. Mas Bezerra fez, né, a muito custo, a muito esforço, fez o seu curso de medicina. Se formou. Em 1856, ele era um médico, um doutor. E aí, ele resolve montar o seu primeiro consultório. E monta com um amigo esse primeiro consultório. Os dois não tinham nome na cidade, passavam por sérias dificuldades. Aquele consultório não tinha clientela. Mas aí ele decide montar um segundo consultório. E aí a gente vai dizer,
puxa, mas se o primeiro não deu certo, ele vai fazer o segundo. Só que esse segundo, ele não cobrava nada. Era o consultório para os pobres, né? E aí, as pessoas que não tinham condição, que era a grande maioria, vinha nesse consultório e era atendido por Bezerra de Menezes de uma maneira maravilhosa, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E a partir daí o seu nome começa a ficar conhecido. E ele estava nessa época ainda no Rio de Janeiro. No meio dessa caminhada, ele acaba se tornando também, além de médico, militar. Um amigo médico também, doutor Feliciano, que era médico militar, convida Bezerra em 1857, quando ele contava com 25 anos, para fazer parte do corpo médico do Exército. Então ele se tornou tenente do Exército e fazendo aquilo que ele mais gostava. Era médico, tenente médico, área da cirurgia. Ele adorava a cirurgia. Então, naquela época, ele tinha a estabilidade financeira que o Exército proporcionava, né? No ano seguinte, ainda dentro do Exército e dentro dessa atividade, médico no Exército, ele é convidado para ser membro da Academia Nacional de Medicina. A vida sorria para aquele jovem, Bezerra de Menezes. Mas, com a estabilidade que o Exército proporcionava a ele, mesmo assim, ele continuava com uma clientela, aquela clientela pobre. Não abria mão. Ele atendia todos que lá compareciam, né, precisando da ajuda. Eram os pobres, aqueles bem miseráveis que não tinham nada e viviam na miséria. E tanto fazia por aquelas pessoas que delas ele recebe o título mais glorioso para o seu coração. A partir de então, ele passou a ser chamado médico dos pobres. Olha que beleza, né? Que coração. Nessa época, o primeiro consultório até se tornava agitado, porque o nome de Bezerra já era conhecido. Contudo, o dinheiro que ele recebia desse primeiro consultório, que as pessoas iam lá normalmente e pagavam os honorários para ele, não sobrava recurso no bolso dele, não. Porque ele repassava tudo para os clientes, entre aspas, do outro consultório, aquele dos pobres. Então, ele pegava o dinheiro que recebia naquele primeiro, né, que as pessoas pagavam, e o segundo consultório, que era daqueles necessitados, ele transformava o dinheiro que tinha em medicamento, roupas, alimentos, ajuda financeira para quem precisasse, né? Ele tinha um coração extremamente sensível, né? Um amigo, certa feita, pergunta a ele: o Bezerra, eu sei que você gosta de música, não gosta, né? Para mim é o maior encanto, disse Bezerra. Olha, aqui na cidade tem uma companhia lírica fazendo espetáculos maravilhosos. Vamos lá, eu vou. E aí Bezerra diz: olha, meus doentes não me dão tempo de ouvir essas harmonias líricas. Eles estão sempre necessitados, eu estou sempre junto. E aí o amigo diz: mas Bezerra, dessa forma, você vai ficar muito embrutecido, né? Só o trabalho, trabalho, trabalho. E ele diz: nem tanto, meu amigo. Isto, o que eu faço, me traz a vantagem de ouvir as harmonias do coração, que é a música mais linda que há no mundo, disse Bezerra. Então aí a gente percebe como era aquele coração, né? Daquele médico excepcional. E aí, falando em médico excepcional, olha o que ele disse, a dedicação extremada que ele tinha. Ele diz assim: um médico
não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro, esse não é médico, dizia Bezerra. É negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Óbvio, essa visão de Bezerra, naquele coração tão delicado, mas é natural que um médico, né, que teve os custos para se formar, despesas com sua família, ele precisa, sim, sem sombra de dúvida, né, do rendimento. Isso aí é inegável. Mas essa era uma posição de Bezerra. Tá? E aí Bezerra continuava. Esse, falava Bezerra, é um desgraçado, mas desgraçado não ofendendo, né? Que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai e vens da vida. Então, essa é uma posição de Bezerra, de uma dedicação total de quem veio como um apóstolo de fato, né? Um servidor. Mas o profissional médico é um profissional médico, não se pode questionar, né? Vamos falar do primeiro casamento de Bezerra. Foi em novembro de 1858. Ele tinha 27 anos. Ele se casa com Maria Cândida de Lacerda, um ano mais nova. E ela era um exemplo de virtudes. O casamento era feliz, extremamente feliz. Bezerra era médico, militar, era jornalista também nessa época, era o grande médico dos pobres, era muito respeitado naquela sociedade local. E aí ele é incentivado a entrar na política. E política naquela época já tinha seus problemas, né? Então, em 1860, quando ele contava com 29 anos, incentivado pela população que reconhecia, né, a beleza do trabalho de Bezerra e também incentivado pela própria esposa, Maria Cândida de Lacerda, ele ingressa na política. Ele tinha um temperamento e valores diferentes dos demais políticos, né? E foi eleito. Mas, para dar continuidade, então, a um trabalho na política, ele precisou deixar o exército. E aí ele começou a trabalhar para o povo. Ele foi alvo das piores agressões, calúnias, injúrias, ataques. O temperamento dele era outro. Ele era equilibrado, ele prezava a honestidade, o respeito, a ajuda ao povo, e aí ele foi alvo de tudo isso, né? Mas ele vencia também nesse campo, com discursos brilhantes, ações corretas, batalhas dedicadas ao bem público, que infelizmente parece que está faltando um pouco, né? Tanto que, em 1880, ele é eleito presidente da Câmara Municipal, tudo lá no Rio de Janeiro. Bezerra foi abolicionista, ou seja, defendia a abolição dos escravos, que aconteceu em 1888, né? A Lei Áurea. E vamos lembrar a primeira dor que ele teve, a primeira grande dor de Bezerra de Menezes. Em 1863, quando contava 31 anos, uma enfermidade levou repentinamente, né, muito rápido, a sua esposa.
que tinha 30 anos. Essa foi a primeira grande dor de Bezerra. Ele ficou cuidando, portanto, dos 2 filhinhos que o casal tinha, um de 3 e um de 1 ano. Então, profundamente abalado, Bezerra. E aí, é muito comum, quando a gente passa por uma situação de grande dor, né, que nos causa um impacto, é muito comum a gente analisar a forma como vem conduzindo a própria vida. E aí vai fazer um balanço, né? Como que está a minha vida? Nossa, agora, nesse momento de tanta dor, como é que está? E eu quero avaliar, eu quero fazer um balanço. E aí ele ficou desalentado. E ele dizia: as glórias mundanas que eu havia conquistado, mais por ela, para a esposa Maria Cândida de Lacerda, mais por ela do que por mim, tornaram-se-me aborrecidas, se não mesmo odiosas. Ele ficou revoltado, né? Então caiu a ficha, ele achou que não devia ter feito aquilo, e essa crise durou algum tempo, mas o tempo corrige tudo, né? O silêncio e o tempo. Então essa crise foi vencida e ele retoma as suas atividades, tanto como médico no consultório normal, que todo médico tem, mas também naquele consultório que atendia aos pobres. E aí ele se casa pela segunda vez. A primeira vez, a esposa Maria Cândida de Lacerda, e aí ele se casa em 1865, 2 anos após a morte de Maria Cândida de Lacerda. Ele se casa com, presta atenção no nome, Cândida Augusta de Lacerda, com quem teve 7 filhos, e Cândida o acompanharia até o final dos seus dias na Terra. Maria Cândida de Lacerda e Cândida Augusta de Lacerda eram irmãs. Então ele se casou com a irmã da sua primeira esposa. E aí a gente faz um parênteses, simplesmente uma pequena brincadeira, né? Eu não consegui decifrar se foi fraqueza ou sabedoria de Bezerra. Por quê? Fraqueza. Casar-se de novo e ter mais uma sogra, brincadeira. Mais uma sogra? Falou, não. Aí ele se casa com a irmã. Ou sabedoria. Não, eu vou ficar com uma sogra só e está definido, né? Brincadeira, quem é sogra aí, hein? Então, ele se casa com a irmã da sua falecida esposa, com quem teve mais 7 filhos. Então, no total, ele teve 9 filhos. E aí, ele era um espiritualista convicto. Espiritualista. Lembro que nasceu numa família católica, né? Mas a morte da sua primeira esposa deixou ele muito chocado, muito, muito. E aí ele buscou o consolo na leitura da Bíblia. Ele lia, buscando conforto que precisava, e isso é muito bom, né? Só que estava reservado a ele o contato com a doutrina espírita. No Brasil, estava surgindo as primeiras luzes do espiritismo. Estavam agora aparecendo aqui. Espiritismo que começou a codificação em 1857. E em 1873, apenas 16 anos, e ele surgiu lá na França. 1873, é fundado no Rio de Janeiro o grupo Confúcios, um grupo espírita, né? No qual participava um amigo de Bezerra de Menezes. O nome dele era Joaquim Carlos Travassos. Era um médico também, né? E aí, nós vamos ver a beleza, depois nós vamos continuar falando, a beleza daquilo que Bezerra fazia, né? A nobreza daquele médico, né? Daquele homem.
E aqui nós vamos passar uns filminhos e nós vamos lembrar do episódio em que ele dá o anel de formatura para uma senhora que levou lá naquele consultório dos pobres, levou o seu filhinho, estava doente, precisava comprar remédio, não tinha como. E Bezerra também, como eu disse, ele não tinha dinheiro porque o que ele ganhava no primeiro, ele entregava no segundo. Tanto que a própria esposa chegou a reclamar para um amigo de Bezerra, o Cordeiro era o nome dele. Cordeiro, dá uma conversada com meu marido, ele não leva dinheiro nenhum para casa. E ele conversou e Bezerra deu uma seguradinha, mas depois escambou de novo. Então, esse episódio do anel, antes de falarmos do episódio, nós vamos assistir aqui um episódio acontecido com outra pessoa, se é que a gente pode dizer outra pessoa, há 2000 anos atrás, tá? Você está bem lista? Por que ele está subindo na árvore? Porque ele é um cara muito baixinho. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Vamos, aqui eu conheço Jesus. Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu não acredito. Um cobrador de impostos devolvendo os impostos. Impossível. Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ouçam. Estamos indo para Jerusalém, onde acontecerá o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros. E estes vão zombar, insultar, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Então, esse episódio, que aconteceu há 2000 anos, falava de um outro personagem, mas que não é assim tão outro personagem. Era Zaqueu. Zaqueu era um publicano que cobrava impostos e que, né, às vezes dava uma desviada lá, tal. Tanto que, conhecendo Jesus, ele decide mudar o seu comportamento, né? Então, nós vemos aí Zaqueu há 2000 anos atrás. Mas aí nós vamos ver a questão do anel de formatura que nós falamos. Sua filha apresenta, tem cura. Doutor, o senhor me desculpe, mas eu não tenho um centavo de resto para comprar medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Não posso aceitar. Não posso. É o seu anel de formatura. Não posso. Esse é Bezerra, né? Então, por que que nós mostramos Zaqueu e depois mostramos
Bezerra. Tem um livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, os espíritas conhecem muito bem, né? Foi uma médium muito importante, muito dedicada, muito respeitável, né? E que ela psicografou um livro ditado por Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um escritor russo. Leon Tolstói, enquanto encarnado, ele tinha um respeito muito grande, né, com relação a esse episódio de Zaqueu. E desencarnado, lá na erraticidade, lá na espiritualidade, ele andando, Leon Tolstói, o espírito Leon Tolstói, caminhando pela erraticidade, ele vê um mestre, né, um espírito, óbvio, mestre com uma luz muito bonita e rodeado por aprendizes, espíritos que estavam ali ouvindo esse espírito de uma luz muito bonita falando. O espírito Leon Tolstói, aquele que tinha um respeito muito grande por Zaqueu, passando ao lado desse grupo, ele escuta um dos discípulos se dirigindo àquele mestre falando: Mestre Zaqueu, conta-nos a respeito de Jesus quando você estava encarnado na Terra. Leon Tolstói parou. Mestre Zaqueu? Quando Jesus estava na Terra? E aí ele espera terminar a reunião e ele vai até esse mestre, né? Realmente era o Zaqueu de 2000 anos atrás, que fala que quando ele teve esse episódio que ele deu metade dos bens para os pobres, 4 vezes para aquele que porventura ele tivesse lesado, ele deixou Zaqueu o dinheiro que tinha, o dinheiro que sobrou para sua esposa, para os filhos. Quando Jesus diz: a salvação chegou nessa casa, ele se reportava à casa de Zaqueu. Chegar na casa da esposa, dos filhos, aí é outra história. Pelo jeito, acho que não deve ter chegado. E aí Zaqueu vai para o mundo procurar Jesus. E não levou praticamente nada. Ele conseguiu caminhar e faltou, acabou, não tinha mais nada. Chegou até a dar aulas particulares para poder ter o mínimo para o seu sustento. Tá? E então era Zaqueu. Só que Leon Tolstói, depois, aí já fora do livro, ele confidenciou a Ivone do Amaral Pereira, o espírito Leon Tolstói confidencia a médium Ivone do Amaral Pereira, que na última encarnação dele, Zaqueu, teria sido no Brasil e teria sido Bezerra de Menezes. Por isso que mostra até, né, a diferença de comportamento. Enquanto Zaqueu, ele pegava. Como Bezerra já tinha evoluído ao longo desses 1.800 anos, ao invés de reter, ele dava. Então, mudou totalmente, né? Maravilhoso isso. E como que ele conheceu a doutrina espírita? O primeiro contato que ele teve foi através de um livro, o Livro dos Espíritos, que ele ganha de um amigo aquele, o Joaquim Travassos, que era médico também. Ele fez a tradução, Travassos, dos 5 livros da doutrina e encontra-se com Bezerra na cidade, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e dá de presente um livro dos Espíritos. E aí? Isso lá em 1875. Então seria meio complicado. Deixa eu voltar aqui, que sumiu. Seria meio complicado. Naquela época, alguém no meio do povo carregando o Livro dos Espíritos, quando a sociedade era todinha católica, né? Mas ele recebe o livro, olha o que ele fala. Não tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Abri o livro
e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Ele ganhou o livro, nunca tinha lido, entretanto, nada era novo para mim. Então, isso são reminiscências de existência anterior, né? Reminiscências do que se passa na espiritualidade. E ele leu, né? E a partir de então, ele fica profundamente impressionado com aquilo que ele viu no livro, tá? Que ele percebeu. E aí ele se proclama espírita. Isso acontece em 1886, muito embora ele já viesse espírita desde 1875, 11 anos antes. Mas ele era famoso e nesse episódio que acontece em 1886, o famoso médico Bezerra de Menezes, respeitado, aquele político, né, que cuidava realmente do povo, ele, numa reunião, numa sala no Rio de Janeiro, conhecida como Sala da Guarda Velha, presente 2.000 pessoas, ele realmente se declara espírita. Vamos lá? Mas posso afirmar aos senhores que já compreendo, os meus deveres para com Deus e os meus semelhantes de modo acentuadamente mais diverso do que antes de ser espírita. Mas ao longo da minha vida ouço dizer que fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação, mas eu pergunto aos senhores e senhoras o que é a verdade. Pôncio Pilatos indagou a Jesus: diga, rei dos judeus, o que é a verdade? E o mestre, humilde e silenciosamente, abaixou a cabeça. E o espiritismo? O espiritismo não pede, não afirma que fora do espiritismo não há salvação. Ele diz humildemente que fora da caridade não há salvação. Obrigado. E aí ele se declara espírita, e todo mundo sabendo, né? Desculpa aí o visual aí, é que é muita tecnologia, eu me perco, viu? Tá? Então vamos continuar? Vamos seguindo. E a direção e a divulgação da doutrina, né? Doutrina espírita. Qual foi a participação dele, do médico dos pobres? Em 1887, ele começa a escrever uma série de artigos divulgando a doutrina, né? E usava o pseudônimo de Max em diversos periódicos que circulavam no Rio de Janeiro. Em 1888, ele lança um romance espírita, A Casa Assombrada, que descreve inúmeros acontecimentos da sua vida. Em 1889, o movimento espírita carecia de união, carecia de disciplina. Era algo novo ainda, né? E as pessoas ainda estavam se habituando. Existiam duas correntes dentro do movimento espírita. A corrente dos místicos, aqueles que estavam procurando mais fenômenos, né?
e dos científicos. Mas, na verdade, a doutrina espírita é para nos acalmar, nos ensinar, né? Trazer o entendimento que vai modificar o coração. Não precisa de fenômenos, não, que acontecem, né? Mas não é necessário. É preciso a gente colocar aqui dentro, né? Então, faltava uma união, faltava uma disciplina dentro do movimento. E, nesse mesmo ano, ele assume, foi convidado, ele assume a presidência da Casa de Ismael, que viria a ser a Federação Espírita Brasileira, né? E ali, para pacificar, para colocar um norte de amor na doutrina, ele introduz o estudo semanal e sistemático das obras básicas, o Livro dos Espíritos e depois também o Evangelho. Em 1891, ele traduz o livro Obras Póstumas, também de Kardec, que essa ainda não tinha sido traduzido, porque era mais recente, por Joaquim Carlos Travassos. Em 1894, foi diretor do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil. Em 1895, ele é novamente convidado, porque o trabalho que ele fez foi maravilhoso na Federação Espírita Brasileira. Ele foi convidado novamente a assumir a presidência. Só que ele já tinha, né? Já contava com 64 anos de idade. Ele estava cansado. Problema de saúde. E ele ficou indeciso, né? Será que eu assumo? É uma responsabilidade tamanha, né? E aí ele vai consultar o seu mentor espiritual. Quem era o mentor dele? Nada mais, nada menos que Santo Agostinho. Ele estava bem de mentor, né? Santo Agostinho. Bom, o que o senhor acha, né? Falava com o mentor. Pedindo uma orientação a ele. E aí, Santo Agostinho, encara, Bezerra. Vamos lá. Se você... Aí vamos recordar o que eu falei antes. Se você tiver alguma dificuldade grande, Bezerra, a gente dá um jeito e lhe manda um novo aluno de matemática. E aí ele assume, né? Tudo bem, encarando. Ele tinha dificuldade financeira, dificuldade de saúde, um monte de problemas, mas confiando no seu mentor, olha, se realmente tiver muita dificuldade, eu vou ser ajudado também, né? E aí, ao assumir em 1895, ele, logo de cara, ele dá uma orientação evangélica para a Federação Espírita, para reunir de vez os espíritas sobre os princípios do amor e da fraternidade. E aí ele recebe um título. Tal trabalho que ele fez, maravilhoso pela doutrina. Ele, que era médico dos pobres, passa a ser reconhecido também como o Kardec brasileiro. E desencarna no dia 11 de abril de 1900. Nós vamos passar depois um filminho do desencarne dele. Vamos passar já, mas a gente já vai falando o que acontecia. Ele, no dia 5 de janeiro de 1900, ele sofre um AVC. Ficou no leito de morte até o dia 11 de abril, mais de 3 meses. E durante esses 3 meses que ali ficou, a cadeira que foi colocada diante da sua cama, do seu leito, praticamente nunca ficou vazia. Sempre teve alguém que estava ali, né, agradecendo, pedindo, orando por ele. E qualquer pessoa
não tinha religião, não tinha nada. Eram pessoas que iam para agradecer. Deixa eu abaixar um pouquinho. Iam para agradecer o trabalho maravilhoso que Bezerra de Menezes fez por todos eles. Não raras vezes, Maria Cândida, ou Cândida de Lacerda, a esposa, que ficava sempre ao lado dele, está aí representado pela sua esposa, que vai logo chegar, quando ela ia trocar a roupa de cama. Não raras vezes ela via, escondido debaixo do lençol, alguma cédula, algumas moedas, está aí a esposa Cândida. Ou uma cédula, ou algumas moedas, para poder auxiliar no sustento daquela família que passava por privações tão complicadas. E aí desencarna Bezerra de Menezes, sempre ajudado, porque ele tinha necessidades enormes, ele e a família, né? Necessidades enormes. E aí, nesse período, após, né, o seu desencarne, acontece uma reunião 50 anos depois, uma festa na espiritualidade, comemorando os 50 anos de desencarne desse trabalhador fantástico, fascinante, né? E nesse desencarne de 50 anos de desencarne de Bezerra, é narrado assim: nessa festa aparece o ser espiritual superior, chamado Celina, a mensageira de Maria, a mãe de Jesus. E aí ela abre um livro imenso de luzes e lê para todos emocionados. Dizia assim, e ela veio a mando de Maria de Nazaré: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a mãe de Jesus manda convidar-te para que saias das sombras do planeta terrestre. Ela te oferece no sistema solar qualquer um dos astros onde queiras reencarnar. Tal era o grau de evolução dele, né? Ele poderia reencarnar em planetas numa condição espiritual muito superior à Terra. Era isso que Maria estava colocando à disposição de Bezerra. E continua Celina. Ela, Maria de Nazaré, concedeu do Filho, Jesus, a permissão para franquear-te noutra esfera, se necessário fora do sistema solar, a oportunidade de crescer de maneira com a misericórdia de Deus nos rumos do insondável, na busca da perfeição. Tenho eu, falou Celina, a tarefa de apresentar-te a proposta da Senhora e levar-lhe o resultado depois de ouvir-te. Bezerra de Menezes se levanta. A multidão de espíritos que participava daquela festa, né, estava impactada, emocionada com aquilo que via. Ele, Bezerra, abaixa a cabeça e, com a voz embargada, ao erguer a fronte, ele diz assim para Celina: Celina, minha filha, eu não mereço nada disso. Se eu merecesse alguma coisa, se alguma coisa me fosse lícito pedir, se houvesse em mim qualquer atributo que justificasse uma solicitação, eu te pediria levares à Senhora o meu requerimento, pedindo misericórdia para as minhas imperfeições. E se me fosse lícito pedir algo mais, eu pediria a Maria Santíssima que me facultasse a honra de continuar nas sombras do país verde e amarelo do Cruzeiro do Sul, Brasil, atendendo aos infelizes, e que ela, Maria, me permitir a graça de nunca sorrir enquanto na terra brasileira
alguém estiver chorando. Que eu não tenho o direito de ser feliz enquanto os meus irmãos do Brasil estejam angustiados. Então, intercede tu, minha filha, junto à nossa mãe, para que ela me permita a caridade de permanecer nas terras do Cruzeiro até o momento em que o país saia das sombras. Celina retorna. As vozes infantis erguem-se, os espíritos. As músicas sucedem-se e, de repente, no céu coruscante de estrelas, uma mão empunhando uma pluma antiga escreve: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o teu requerimento dirigido à senhora foi deferido. Ficarás nas terras verde e amarelas do Brasil, nas sombras do planeta, aqui, essa região ainda sofrida, atendendo a dor pelo tempo que quiseres. Então, Bezerra, foi essa luz imensa que decidiu, pediu para ficar na terra, nos socorrendo, nos amparando, nesse trabalho ininterrupto, todos os necessitados. E necessitados somos todos nós. Todos nós carregamos dificuldades, dores ainda. E temos aí um exemplo maravilhoso que aconteceu numa véspera de Natal. Véspera de Natal, num local extremamente pobre, né? Numa comunidade. Estava num barraquinho uma mulher com seu filhinho. Era noite de Natal. Todo mundo comemorando fogos e ela dentro do seu barraco. Nem comida tinha. E, de repente, batem à porta. Ela atende. Era um senhor. E esse senhor entra e traz a ela um consolo, palavras, e diz a ela: olha, eu não tenho nada para te dar, para você, para o seu filho, mas vim aqui te trazer um conforto. E disse palavras maravilhosas àquela mulher. Confortou-a e disse a ela que na primeira oportunidade ela se dirigisse, deu o endereço, se dirigisse ao Lar Fabiano de Cristo, mantido pela Federação Espírita Brasileira, e que lá procurasse uma atendente que daria a ela a oportunidade de receber o alimento, cesta básica, ajuda, enfim, aquilo que ela precisasse. E aí, no primeiro dia útil, ela vai até o Lar Fabiano de Cristo. Aí já tinha passado o Natal. E ela, chegando lá, procura a atendente. E a atendente, pois não, olha, eu preciso tanto, eu e meu filho, passamos fome, temos tantas necessidades. E na noite do Natal, um trabalhador aqui de vocês foi lá no meu casebre e falou coisas maravilhosas. E a atendente disse: olha, os nossos trabalhadores são muito devotados, muito sérios, mas na noite do Natal, todos estamos com a família, né? Mas ele foi. Bom, tudo bem. Você precisa de ajuda, daremos ajuda, sim. E aí conduziu aquela mulher pelos corredores da casa. E andando por ali, e a mulher acompanhando a atendente, a trabalhadora, a mulher para e chama: olha, o trabalhador que foi em casa é aquele que está no quadro. A atendente olhou: Bezerra de Menezes. O espírito Bezerra de Menezes esteve lá. Então, nos momentos de dor, todos nós temos, de dificuldades, todos nós temos, doença, todos nós temos. Não nos esqueçamos
dessa nossa pobreza e peçamos ao médico dos pobres a alegria de estar conosco. Esse é Bezerra de Menezes. Vamos encerrando. Encerramos com a prece, né? E nessa prece, agradecemos Jesus, a Bezerra, esse espírito maravilhoso que continua nos amparando, nos acolhendo, nos orientando, nos abraçando, através também da sua equipe, espíritos que comparecem em vários locais, trazendo essa energia maravilhosa, essa caridade infinita que está no coração de Bezerra. Então, nossa gratidão a esse espírito, Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja, graças a Deus. É muito gostoso falar de Bezerra, né? Então, gratidão a vocês por estarem conosco, a paciência, e aproveitar, não posso esquecer. Essa semana eu devo passar por um procedimento médico e talvez, não é certeza, talvez não esteja ainda em condições de fazer a live da sexta-feira que vem. Então já peço desculpas se por acaso não for possível, tá? Grande abraço, pessoal, e vou pedir para o Bezerra estar comigo. Isso eu vou. Grande abraço, pessoal, uma boa semana e, se Deus quiser, né, na sexta-feira que vem. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.